Bom dia para todos. Bem-vindos à aula de F129, a última aula teórica desse semestre, que vai ser relevante à sua última aula experimental. Então, o ponto aqui é que o ponto da física experimental é coletar dados, calcular os erros e também confrontar os dados com a teoria. O que significa confrontar os dados com a teoria? Aqui nós temos um monte de dados, infelizmente sem parar de erros. E a ideia é que esses dados, como você vê ao olho, são aproximativamente lineares. Mas a física é uma ciência quantitativa, então, para ver quanto bem uma linha fita esses dados. Isso aqui é uma coisa completamente geral, porque qualquer função você pode graficar como linha. Você pode, em vez de graficar y, você pode graficar uma função de y, por exemplo, ter uma linha. E também investigar os parâmetros dessa linha. Qual é o gradiente dessa linha e qual é o intercepto dessa linha. A maneira mais simples de fazer isso é pegar uma régua e desenhar uma linha usando essa régua. Não tem nada de errado com isso. Não tem absolutamente nada de errado. E, na verdade, quando você vai fazer o laboratório, pode ser que durante o experimento você vai fazer isso em vez de mínimos quadrados, porque é muito mais rápido. Desenhar uma linha em um dado só alguns segundos. Então, se você está no processo de coletação de dados, vai ser bom fazer uma linha preliminar simplesmente desenhando ela com a régua. Mas é rápido, mas não é o melhor, porque você não é J. Não sempre a linha que você desenha é a melhor maneira de fitar os dados com uma linha. Uma coisa muito mais importante em geral é que, exatamente como a análise de erro e propagação de erros, o fit tem que ter um critério quantitativo. Então, você precisa seria bom ter uma variável que quantifica o fit, que quantifica quanto é bom o ajuste da linha aos dados e também mostra que a linha que você obteceu é a melhor que a gente pode fitar. É a melhor que a gente pode fitar. É para isso que o método de mínimos quadrados é superior ao ajuste visual, porque pode ser quantificado e porque você pode... É um algoritmo que segura que você vai sempre obter o fit melhor. E também... O que significa o fit melhor? Aqui a linha vermelha é melhor, mas você tem que pensar sobre isso de uma maneira análoga à propagação de erros. E de uma maneira análoga como você pensa sobre a propagação de erros. Então, a linha vermelha é melhor, mas as linhas azul são aceitáveis no sentido que um dado que há menos de 68% do dado médio é aceitável porque é dentro uma barra de erro, dentro uma deviação standard. Os fits têm que ser pensados na mesma maneira. Tem que ser pensados da mesma maneira. Você considera cada dado como o centro de uma pequena gaussiana e a fitagem vai ser modelada sobre essas gaussianas. Qual é a linha que acerta melhor uma distribuição de gaussianas arranjada de uma maneira onde os centros são pontos. Então, vamos definir o problema um pouco mais quantitativamente. Vamos nos concentrar na linha. Como eu disse, é uma coisa completamente geral, porque para qualquer função você pode graficar como uma linha simplesmente escolhendo o eixo Y. Uma linha é sempre definida de dois parâmetros. A, que é o gradiente, e B,
que é o intercepto, que é o valor a x igual a zero. Então, o ajuste linear equivale a achar o A e o B, que define uma linha que melhor fita os dados que nós temos. Que melhor fita os dados que nós temos. Nós podemos pensar a isso A e B como a definição de uma teoria. A teoria é que os dados mesmo são lineares, e usando isso A e B, nós podemos pegar uma previsão teórica, que vai ser simplesmente AX plus B, e depois nós podemos confrontar essa previsão teórica com os dados, usando como método o erro experimental. Se você pensa sobre isso, e você pensa que a variável que você está usando é uma coisa quantitativa, isso significa que o problema de ajuste linear pode ser mapeado ao problema de minimização de uma função. O problema de minimização de uma função é bom, porque você estudou cálculo 1, você sabe como minimizar uma função. Você diferencia, depois você resolve a equação com o diferencial igual a zero. A única coisa que temos que fazer é escolher a função que nós queremos minimizar. Escolher a função que nós queremos minimizar. A função mais óbvia é simplesmente a diferença entre o valor experimental e a previsão teórica. Mas isso não dá, porque esse valor aqui pode ser positivo ou negativo. E você pode ter um monte de valores positivos, um monte de valores negativos, e a somatória para todos os dados vai ser zero. Mas o fit não é bom. O fit assim claramente não é bom. A coisa simples que você pode fazer ao obviar a isso é simplesmente fazer essa diferença quadrada. Fazer essa diferença quadrada. Por que quadrada? Porque o quadrado de números negativos e de números positivos é sempre positivo. Então, a sua somatória, cada termo da sua somatória é sempre positivo. Então, o mínimo disso vai ser o verdadeiro mínimo dessa somatória, onde a teoria e o experimento são mais perto um do outro. A teoria e o experimento são mais perto um do outro. Também, a somatória é diferenciável. Se nós usamos o valor absoluto, não é uma função diferenciável. A somatória dos quadrados é sempre diferenciável. Então, nós podemos fazer isso. Isso aqui é o quadrado, então vai ser uma somatória de polinômios quadrados, e cada um desses termos vai ser um quadrado. Espero que você lembra bastante cálculo para entender que essa somatória vai ser uma parábola. Uma parábola muito complicada, com muitos coeficientes, mas sempre uma parábola. O mínimo, cada parábola tem exatamente um mínimo, e esse mínimo vai ser definido dos pontos em A e B, onde o diferencial de x ao quadrado vai ser o zero. O diferencial de uma parábola é uma equação linear, então você só vai ter que resolver uma equação linear. Nós temos dois parâmetros. Nós temos uma equação dessa forma. As duas equações que nós precisamos resolver são essas duas. O diferencial de x ao quadrado respeito a A é igual a zero. O diferencial de x ao quadrado respeito a B é igual a zero. São duas equações com dois parâmetros que nós não conhecemos, que são A e B. Então, em geral, vai ter sempre uma solução. Em geral, para a grande maioria dos casos, vai ter sempre uma solução, que vai ser uma função de quê? Vai ser uma função muito complicada de xi e yi. É uma função bastante complicada, mas, no fim, é uma somatória. É um exercício de álgebra de resolver isso. Aqui não é uma aula de álgebra, então nós vamos dar para você a resolução. Se nós somente
diferenciamos respeito a A, depois um pouco de álgebra, o resultado vai ser isso aqui. Nota que é somente uma função de yi e xi. Então, é uma função de xy de cada ponto experimental. Vou falar de incerteza em alguns slides. Mesma coisa com B. Se nós vamos minimizar respeito a A e se nós vamos minimizar respeito a B, as fórmulas é um exercício de álgebra para ver que resolver essas duas fórmulas é assim. Agora, vocês me vão dizer, mas professor Giorgio, você disse para mim na primeira aula que cada dado experimental tem que ter erros. Aqui, isso aqui não é uma função dos erros, é somente uma função dos dados experimentais. Cadê as barras de erro? Você tem razão, porque a definição de x ao quadrado assim é boa, mas não é perfeita. É boa, mas não é perfeita. Por quê? A primeira razão é que você não está considerando os erros. Então, um dado com erro pequeno, você lembra dos seus experimentos que alguns erros vão ser pequenos, por exemplo, porque você só teve tempo para coletar poucos dados, e alguns outros erros vão ser muito grandes. Então, os dados com erros grandes têm que, em algum sentido, contar menos que os erros pequenos. Também, um defeito um pouco mais abstrato desse x ao quadrado é que ele tem unidades de medida. Se x e y são metros e segundos, por exemplo, se y, isso x ao quadrado tem unidades de y ao quadrado. Se y é uma distância, x ao quadrado vai ser uma área. Mas nós precisamos de um critério onde, se o fit é bom, isso x vai ser pequeno, nós estamos minimizando, e se isso x é ruim, isso aqui é o quadrado, e se o fit é ruim, isso x ao quadrado vai ser grande. Para falar de números grandes e pequenos, nós precisamos de números sem unidades. Porque se o número tem unidades, você pode mudar a unidade de medida e fazer um número tanto grande quanto pequeno quanto você quer. Então, nós precisamos de considerar os erros e precisamos de ter um x ao quadrado que não depende da unidade de medida. Todos esses dois critérios podem ser satisfeitos simplesmente se você pega a diferença ao quadrado de cada dado e divide para erro desse dado. Isso x ao quadrado não tem unidade de medida, e quanto grande é o erro, tanto mais elástico é o fit. Porque, na verdade, o que você está dizendo é, você está comparando, nisso o quociente é uma comparação, você está comparando se a diferença entre teoria e experimento é grande respeito ao seu erro experimental. Se essa diferença é pequena respeito ao erro experimental, a contribuição ao x ao quadrado vai ser menor que 1, que vai ter quadrado, vai ser entre 0 e 1, e você pode dizer que a teoria fita os dados. Se essa diferença é muito grande respeito aos erros, isso significa que a teoria está fora da barra de erros e os dados não estão fitando. Muito bem. Aqui é um exemplo para dados iguais, mas eu nem vou considerar isso, porque se você tem erros iguais em cada dado, significa que você está colando, alguma coisa assim. Todos os erros têm que ser diferentes, então todos os erros para dados verdadeiramente coletados são diferentes. Então, cada dado vai contar, a importância de cada dado vai ser pesada pelo erro. As expressões algébricas vão ser um pouco mais complicadas. Mas
Da um ponto de vista de matemática, o problema é exatamente o mesmo. Da um ponto de vista de matemática, o problema é exatamente o mesmo. Isso aqui, a definição de x ao quadrado continua a ser uma parábola, continua a ser somente uma função dos dados experimentais, só que os dados experimentais são y, x e o r, e a expressão final vai ser duas derivadas, uma derivada dessa função a respeito a A, uma derivada dessa função a respeito a B, e vai ser uma equação de primeiro grau, só que depende não somente da y e x, mas depende do eros também. Aqui são as fórmulas. Aqui são as fórmulas dos erros da A e B, e dos erros respeito a A e B, e dos erros respeito a A e B, aunque você obtesse. É uma equação do primeiro grau. Agora você vai perguntar, mas essas duas fórmulas aqui, como são calculadas? Aqui nós compreendemos é simplesmente resolver essas duas equações, mas que significa o erro do feature? Que significa o erro dos parâmetros do feature? Aqui é um cálculo um pouco mais complicado do que você aprendeu até agora, mas são os mesmos princípios. O ponto é que isso x ao quadrado é uma função dos dados experimentais. O ponto é que isso x ao quadrado é uma função dos dados experimentais. Então, isso x ao quadrado também vai ter um erro. E esse erro você calcula usando as técnicas da propagação de erro que você aprendeu na aula teórica sobre propagação de erro. A única coisa, para isso que estou dizendo que esse cálculo é um pouco mais complicado que você sabe fazer, a única coisa é que você não pode só diferenciar, porque o A e B são definidas na base que a diferencial disso respeito a A e B são mínimos. Você que tem que diferenciar duas vezes. Você tem que diferenciar duas vezes a causa da lei do L'Hopital. E depois, essa fórmula aqui tem um erro, porque isso aqui vai ser o segundo diferencial. Você calcula o erro ao x ao quadrado, fazendo o segundo diferencial respeito a x, propagando com erros respeito a x e y, e depois usando a regra de câmbio para calcular o erro dos parâmetros respeito ao erro do x, depois que você calculou o erro do x, respeito aos parâmetros. Quando você faz esse cálculo, você obtém essas fórmulas aqui. O ponto, essas fórmulas, na prova, você não precisa de obter. Essas fórmulas você tem que lembrar, e nem precisa de lembrar, porque no semestre normal nós vamos dar, durante as provas e o exame, nós damos uma folha com as fórmulas, incluindo essas fórmulas. Aqui, claramente, se você faz o exame na casa, você pode usar essa apresentação, ela vai estar no sítio do Moodle. O ponto é que você precisa de entender de onde essas fórmulas chegam. Você precisa de motivar essas fórmulas. Eles chegam simplesmente de um problema de minimização. Nós formamos uma expressão que compara a diferença absoluta, a diferença quadrada entre teoria e experimento, comparada ao erro, nós minimizamos essa expressão respeito aos parâmetros, e depois nós usamos as técnicas de propagação de erro para calcular os erros dos parâmetros. Isso aqui não é magia, isso aqui não é matemática mega alta, mas é um exercício complicado de cálculo, mas de regras de cálculo que você conhece. A única coisa verdadeiramente inteligente, se vamos chamar isso, é que nós inventamos essa função. É que nós inventamos uma função que conta quanto os dados são perto da teoria.
quantos dados são perto da teoria. E aqui, para você fazer um pequeno exercício, temos um exemplo de dados e você pode fazer um feature. Se você faz isso no computador, é melhor fazer uma planilha onde você põe o número dos dados, o x e o y, o inverso do erro, e depois a planilha pode calcular tudo. Algumas planilhas até têm função de feature, mas eu queria que você fizeria esse exercício completamente, só para ficar acostumado a usar esse tipo de fórmulas, que chegam da álgebra, que chegam de solução de uma equação bastante bagunçada, mas no fim uma equação do primeiro grau, que chega da diferenciação de uma parábola que tem um mínimo. Ok, vou concluir essa aula com duas considerações. A primeira é um pouco mais experimental. Você vai dizer, mas George, você só falou da variável y, mas frequentemente nós temos erro também na variável x. O que vai acontecer se você tem incertezas nas todas as duas variáveis? Se a incerteza de x é significativamente maior que a incerteza de y, tem uma solução muito simples: trocar os eixos. Significa que você está usando os eixos errados. Aqui os erros são horizontais. Se você troca o eixo entre y e x, você vai ter eixos verticais e você vai ter o feature usual que funciona. Se os dois são comparáveis, se as duas incertezas são comparáveis, não é uma fórmula exata para essa situação, mas na verdade é. Porque nessa situação, você, uma outra vez, lembra a sua aula de propagação de erros. Você pode achar que, sendo seu feature mais ou menos linear, a propagação de erro vai ser mais ou menos linear também. Então, você pode usar a técnica de propagação de erros com a fórmula linear para transformar o erro em x e num erro adicional em y. Então, você pega o erro em x, assume a linearidade entre x e y e simplesmente rescala o erro com um fator 1 plus a ao quadrado, onde a é o erro que você enxergou usando um feature somente com erros de y, e depois você pode repetir o feature, e o segundo feature, com esse erro adicional, vai ser mais sensível para o erro total, que é o erro de x e também o erro de y. Simplesmente usa a fórmula linear e a fórmula da propagação de erro para fazer o erro de y um pouco mais grande, assim que ele também reflete o erro de x. A minha última parte, que na verdade é sobre a interpretação dos features. Muita gente, até gente que usa análise quantitativa, especialmente fora da física, mas tem físicos também que têm esses vícios, confundem o método de mínimos quadrados com a receita de pesquisa de verdade. Ou seja, se eles acham uma linha que fita bem, se eles acham, por exemplo, uma linha que fita bem, que é essa linha aqui, eles dizem, então, a minha teoria descreve os dados, então a minha teoria é certa. Tem muita gente que confunde uma teoria que fita bem os dados com uma teoria certa. E aqui, para mostrar que isso é errado, nós temos que fazer uma pequena digressão e também dar uma definição um pouco mais exata sobre o que é que o mínimo quadrado faz.
no início, eu introduzi o método de mínimos quadrados de uma maneira utilitarística. Nós precisamos de uma função que minimiza a diferença entre o erro entre os dados e a teoria, tendo conta de erros. E o método de mínimo quadrado é exatamente isso. Isso é verdade, isso é uma boa definição. Mas existe uma definição muito mais exata, que é VD estatística, uma definição mais formal. Você pode provar, na verdade é bastante fácil, que se esses dois assuntos são verdadeiros, se dois assuntos são verdadeiros, a probabilidade de obter os dados que você obteceu é ligada ao Q ao quadrado. Os dois assuntos são: se a teoria que você está usando é certa. Então, se os antenados, os deuses, os espíritos deram para você que essa teoria é certa, essa teoria é a verdadeira teoria. E se os erros experimentais são todos gaussianos, se esses dois assuntos são verdadeiros, a probabilidade que os dados, de obter os dados que você obteceu, é uma gaussiana, é o exponente dessa gaussiana, e que ao quadrado é a variância dessa gaussiana, é 1. A probabilidade de obter os dados que você obteceu é isso aqui. Então, quando você faz o método de mínimos quadrados, você está maximizando a probabilidade dos dados que você obteceu, assumindo que a teoria que você obteceu é certa. Claramente, nessa aula, nós somos físicos experimentais. Então, pode ser que os erros... O fato que a teoria, que os erros experimentais que nós temos são gaussianos, é um assunto razoável que nós podemos assumir. Nas primeiras aulas foi explicado por quê. Mas o assunto A, claramente, como os experimentais, nós não podemos fazer, nós não temos direito de fazer. Porque, na verdade, nós estamos resolvendo o problema inverso ao problema, nós estamos resolvendo o problema inverso ao problema que nós queremos resolver. Porque, como cientistas, nós estamos resolvendo o problema de qual é a probabilidade de ter os dados que obtecemos, assumindo que a teoria é certa. O que nós queremos resolver como cientistas é o problema inverso. É o problema inverso. Temos que calcular a probabilidade que a teoria é certa, assumindo que nós obtecemos os dados que nós obtecemos, com os erros que nós obtecemos. A notícia ruim é que, em geral, isso é impossível. Então, as probabilidades, para quem está na minha turma, eu dei um exemplo muito bacana, a probabilidade muito bacana, que é a probabilidade de A sabendo B, não é a mesma que a probabilidade de B sabendo A. E os dois não são ligados. Então, o problema inverso é simplesmente irresolvível. Mas, se você é um filósofo, você pode concluir que o método de mínimos quadrados não funciona. Mas nós não somos filósofos, não somos matemáticos, não somos cientistas. Então, o método de mínimos quadrados é um instrumento de pesquisa. Como todos os instrumentos de pesquisa, como réguas, etc., ele pode falhar, mas, usualmente, ele dá pelo menos uma indicação sobre onde é a verdade. Você pode ver como isso funciona do exemplo da segunda aula. Se você lembra, a segunda aula teórica temos esse exercício. Nós pegamos uma moeda que não é viciada, jogamos ela 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, e depois você obtece que a causa da lei de grandes números, o número de cara e o número de caroas vão a um limite que é mais ou menos igual. Tudo bem? Não. Fazendo isso, nós não somos cientistas. Porque nós não sabemos que a moeda não é viciada. Esse exercício é formulado de uma maneira que não é científica. Porque
O mesmo exercício formulado da maneira científica seria: pega uma moeda, joga muitas vezes e obtém uma probabilidade que ela não é viciada. É o inverso. Você joga essa moeda 1000 vezes e depois, se você obtesse a probabilidade de ter, se você obtesse 1000 caroas, existe uma probabilidade que a moeda não é viciada, é simplesmente você foi sortudo, você pegou 1000 caroas. Mas essa probabilidade é muito pequena, porque a probabilidade disso acontecer é o meio ao poder de 1000, que é um número pequenésimo, Então, muito provavelmente a moeda é viciada. Nesse sentido, o método de mínimos quadrados é uma coisa mais ou menos do mesmo jeito. Você investiga uma moeda, a hipótese que a moeda não é viciada, jogando a moeda muitas vezes e vendo se acontece a lei dos grandes números. No mesmo sentido, você investiga o problema de Fichte linear, pegando muitos dados, fitando eles a uma linha. Se você não obtesse a linha, uma linha, pode ser que seus dados são viciados, pode ser que simplesmente seus erros foram você obteceu dados inusuais, você obteceu seus dados inusuais que foram muito fora da barra de incerteza. Então, o fenômeno é linear, mas simplesmente a causa da flutuação de dados você não está fitando uma linha. Mas, se você coletou bastante dados com erros pequenos e a linha não fita, é muito mais provável que a equação que você está usando é errada, que os dados não são lineares, que você está usando uma teoria errada. Vice-versa, e aqui é importante para a aula, se você obteceu dados e uma linha está fitando bem, isso significa que no intervalo do dados, provavelmente a teoria linear é boa. Provavelmente a teoria linear está fitando. Isso não significa que a teoria linear fita em todos os lugares. Pode ser que o fenômeno não é linear, mas simplesmente se comporta como um fenômeno linear, no intervalo que você pegou. E você pode testar isso usando a teoria, usando o Fichte, usando o A e B que você obteceu do Fichte para fazer predições, para extrapolar os dados fora da sua Fichte, fazer predições, fazer outros experimentos que confirmam predições, etc. Por exemplo, a sua atividade experimental, a mola, a lei de Hooke, se a mola não é deformada, provavelmente a lei que você vai obter é linear. Mas, se você faz um Fichte linear, faz uma predição para uma força para um peso que é 10 vezes maior que o maior peso que você pegou, pode ser que o modelo linear vai falhar porque a mola se deforma. Forças muito grandes fazem deformar a mola, e quando a mola se deforma, a lei de Hooke linear não funciona, e seu modelo não vai funcionar. E você pode ver isso experimentalmente, fazendo um Fichte linear, extrapolando a forças mais grandes e vendo a diferença entre os dados que você coleta para forças mais grandes e a sua predição linear. Um exemplo importante para exercícios que você vai fazer, infelizmente, para a nossa vida, a vida de todos nós, é o Covid. Como você provavelmente ouviu falar do fator R. Às vezes se chama R, às vezes se chama RT, que é o tempo para o número de infectados de uma epidemia dobrar. Para que essa fórmula faça sentido, significa que
o crescimento epidemiológico é exponencial. O crescimento epidemiológico tem que ser exponencial. Agora, se você... Isso foi a atividade passada. Se você plota uma exponencial na escala logarítmica, você vai ter uma linha. Então, isso também é um fenômeno linear. Você pega a escala logarítmica, aqui y é logarítmico, x é linear. Se um andamento exponencial, você pode usar a escala logarítmica, fitar a exponencial a uma linha, e o parâmetro A dessa linha, vai ser relacionado ao R, ou ao fator R, o tempo de dublagem da doença. O fator B vai ser relacionado a quando chegou o primeiro paciente no seu país. Mas, claramente, o número de pessoas no mundo não é infinito. Então, o modelo exponencial não vai funcionar para sempre. O pior que vai acontecer é o modelo logístico, onde todo mundo vai pegar a doença. Espero que não vai ser assim na próxima primavera. Mas depois que todo mundo pega a doença, você vai ter os contágios vão parar, isso se chama imunidade de rebanho, a difusão da doença vai parar, e da exponencial você vai ter uma linha que vai ser constante. O número de gente doente vai ser constante. Agora, se você usa o método de mínimos quadrados na escala logarítmica, aqui você vai ter um fit muito bom. Aqui você vai ter um fit também muito bom, onde o gradiente é quase zero. Mas, se você fita tudo isso, o fit vai ser ruim, porque claramente essa curva não é linear. A derivada muda. E se você usa o fit aqui para extrapolar como vai ser a doença aqui, você vai ter um resultado completamente errado. Porque a função linear logarítmica só vai ser nesse intervalo aqui. E agora o Brasil está aqui, espero que não volte a linear. Seu exercício vai ser sobre isso, então lembra a escala logarítmica. Sua atividade experimental vai ser sobre molas. Se você tem perguntas, pode me perguntar, pode perguntar para outros professores ou para mim também. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Ok. Interromper gravação.